Vamos então olhar para esta prova de avaliação que, mais uma vez, acontece com uma grande confusão. Bem, eu acho que houve de facto confusão, mas não podia deixar de haver. Em primeiro lugar, convém dizer que esta prova foi apresentada e tem sido defendida como um elemento de avaliação relevante das qualidades que um professor deve ter e, evidentemente, que esta prova não tem rigorosamente nada a ver com isto. Isto é uma palhaçada. É preciso dizer isto com toda a clareza. Esta prova tinha inicialmente pensada uma prova de conhecimentos comuns, uma componente comum, e depois as componentes específicas das áreas em que o professor tencionasse dar aulas. Nesta versão, é só a componente comum. Eu tenho aqui comigo a componente comum daquilo que foi realizado em dezembro e que mostra bem, por exemplo, a um estúdio chegaram as seguintes imagens obtidas por duas câmaras de filmar que filmam as fachadas. A qual destes 4 edifícios correspondem às imagens que chegaram ao estúdio? É ponto para aquela, para o número 1. Bom, isto tem alguma coisa a ver com as qualidades que um docente, que um professor de português, de geografia, de inglês ou de outra disciplina qualquer deve ter para ser um bom professor? Não. Depois, o que acontece Mas é que... É importante que sejam avaliados. Mas são avaliados, é preciso dizer isso. São avaliados. Do conteúdo. Não. É preciso dizer que estes professores são os professores que estão há menos de 5 anos na escola. Mas um professor que está há 4 anos e 364 dias numa escola teve ou teria que fazer esta prova e já foi avaliado durante 4 anos. Portanto, em segundo lugar, isto serve para tudo, menos para avaliar. Isto serve para justificar mais desemprego dos professores, que, aliás, é o que tem sido a política do Ministério da Educação nesta matéria. Tem estado a fechar escolas, tem estado a diminuir o número de alunos e tem estado a diminuir o número de professores, não só diminuindo o número de alunos, como aumentando o rácio de alunos por professor. Depois, esta técnica do Governo de marcar a prova à surrelfa há 3 dias úteis para evitar que houvesse um pré-aviso de greve, tinha de ser em 5 dias úteis, é outro mecanismo e de outra forma de atuação que eu acho que demonstra bem que o que está aqui em causa não tem nada a ver com a necessidade das pessoas serem avaliadas no seu desempenho. O Ministro da Educação é que deveria ser, e nisto teria um mau ou um medíocre menos no mínimo. Depois, a marcação da prova para escolas domesticadas, porque é preciso também dizer isto. Quer dizer, com a preocupação de obter êxito na realização desta formalidade para ter um pretexto para mandar professores embora, o Ministério escolheu a dedo aquelas escolas cujos diretores sabia que são as pessoas que acham que os colegas devem amochar, que estão disponíveis para chamar a polícia ao mínimo problema, etc. E, portanto, eu queria dizer que esta prova não se destina nada a garantir a qualidade do ensino, é uma farsa completa, não tem qualquer espécie de capacidade para apreciar quer as capacidades científicas, quer as capacidades pedagógicas de quem quer que seja, e funciona unicamente como um pretexto para conferir um verniz de cientificidade a um projeto deste Ministro da Educação, que é acabar com o que resta do sistema educativo em Portugal. Acha que o problema aqui é também essa falta de diálogo? Não, eu acho que o Ministro... eu acho que... vamos lá ver uma coisa. O diálogo é possível quando se quer... Que imagem é que fica de professores, de Ministério, é que ficam todos mal na Só pode haver diálogo com alguém que está disposto a falar. Aquele que quer ser surdo, não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir, não há pior cego do que aquele que não quer ver. E, de facto, a posição do Ministério da Educação, também nesta matéria, é uma posição de posse, quer e mando. E de uma afirma-se fazer disto um exercício de autoridade, de imposição da sua vontade. Esta prova, é preciso dizer isso com toda a clareza, esta prova é inaceitável. É preciso dizer isto, esta prova é inaceitável. Esta prova foi marcada em condições que nenhum dos pais aceitariam que um professor marcasse aos seus alunos. A 3 dias de distância. Esta prova foi realizada à surrelfa. E esta prova tem estas características que eu disse aqui e tem mais algumas. E depois a grelha de avaliação. Eu não gosto de puxar de galões, mas eu sou professor há 39 anos. E queria dizer que, com essa experiência, queria dizer que esta prova é ridícula. É pedagógica e cientificamente ridícula. E não é por aqui. E, portanto, qualquer responsável ministerial que apareça a querer justificar a insistência na realização desta prova, com base no rigor, na preocupação do rigor e da avaliação e da sujeição à avaliação dos professores, está a mentir descaradamente à opinião pública. Depois queria só dizer uma última questão, antes de passarmos ao tema seguinte, que é esta. Um sistema de avaliação também só é credível se tiver pelo menos 2 princípios fundamentais. O primeiro é de que os avaliadores são também eles próprios avaliados, e, em segundo lugar, as notas ou as notações são atribuídas
podem ser sindicadas de uma forma objetiva, porque senão nós teremos a arbitrariedade. Também não pode ser aceito o princípio das cotas, como, por exemplo, o Governo fez agora através da FCT relativamente às unidades de investigação. Isto é dizer que só podem passar para a fase seguinte X, porque isso, obviamente, é um condicionamento administrativo que destrói uma real avaliação das situações. Portanto, esta prova é um exercício de poder autocrático e estúpido, que teve a resposta que teve e que era merecida por parte dos professores, têm sido tratados abaixo de cão. Um país que trata os professores como este país tem tratado, não é só este governo, é verdade, o governo de José Sócrates também tratou muito mal os professores, mas um país que trata os seus professores, estou a falar como classe profissional, desta maneira, é um país que não se distingue do país daquele senhor da Europa Central que nos anos 30 dizia que quando ouvia falar da cultura puxava logo da pistola, que se chamava Goebbels e era o ministro da propaganda de Hitler.